Bom, pessoal, agora a gente vai começar um tópico completamente novo, que é o tópico força magnética. Olha só, suponha a seguinte situação. Eu tenho uma carga elétrica positiva que está andando horizontalmente em velocidade constante. Esqueça a ação da força-peso. A tendência é que, por inércia, essa carga ande sempre na horizontal e para a direita. Entretanto, se essa carga passar nas vizinhanças de um campo magnético, que está aqui nesse quadro azul, ela sofre um desvio. O que esse quadro azul está representando? Ele está representando o polo sul de um ímã. Né? Esses xizinhos aqui, eles estão dizendo que as linhas de campo elas estão morrendo nesse quadrado azul, elas estão entrando nesse quadrado azul. É como se eu tivesse colocado atrás da tela do computador de vocês o polo sul de um ímã. Então as linhas de campo estão vindo aqui, morrer no sul. Bom, essa carga elétrica, quando ela entra nessa região atravessada por linhas de campo magnético, a gente observa que essa carga ela sofre uma deflexão para cima, ela sofre um desvio para cima. Se você estiver aí se perguntando por quê, eu peço um pouco de calma. Entenda por enquanto essa força magnética como uma força fundamental, tão fundamental quanto a gravidade. O que eu quero dizer com força fundamental? Se você perguntar para alguém por que os objetos caem, e essa pessoa vai responder, olha, é por causa da gravidade, certo? Aí você vai falar, tá, beleza, explica um pouco mais. A pessoa vai falar, olha, a Terra tem massa, o objeto tem massa, quando você larga, massa com massa se atrai. E se você perguntar para essa pessoa por que esses objetos com massa se atraem, e a pessoa não vai saber responder, ela vai dizer porque sim, a natureza se comporta assim. Então, eu espero que nesse momento você entenda essa força que desvia a carga como uma força tão fundamental quanto a gravidade, certo? Então, eu estou apresentando agora para vocês um fato. Se essa carga positiva entrar nesse campo magnético com velocidade para a direita, horizontal e para a direita, ela vai sofrer um desvio no sentido de ser defletida para cima. Ou seja, isso me leva a crer que essa partícula está sentindo uma força vertical para cima. Se eu repetir esse mesmo experimento com uma carga negativa, eu vou observar quase a mesma coisa. Só que em vez da carga ser defletida para cima, ela vai ser defletida para baixo. Isso me mostra que o sentido da força que age sobre a carga tem a ver com o sinal da carga. Muito bem. Agora vamos imaginar uma outra situação. Olha só, a partícula agora tem velocidade vertical e para cima. Note o desenho. Quando a partícula entra nesse campo magnético, ela vai sofrer um desvio para a esquerda. Portanto, o sentido dessa força magnética depende também da direção da velocidade. E se eu repetir esse mesmo experimento com uma carga de sinal negativo, eu vou observar uma deflexão para o outro lado. Então, veja, carga positiva, ela está defletindo para a esquerda. Carga negativa, ela está defletindo para a direita. Muito bem, eu tenho que essa força magnética, ela depende da direção da velocidade, do sentido da carga, do sinal da carga. E se eu parasse essa partícula dentro desse campo magnético, não ia acontecer nada. Ou seja, é uma força que só aparece com a carga em movimento em presença de campo magnético. Muito bem. Existe uma regra que a gente acabou criando, usando a nossa mão mesmo, que nos ajuda a descrever a direção e o sentido dessa força, dado
a direção e sentido do campo, que nesse caso as linhas de campo estão entrando, e a direção e sentido da velocidade. A gente chama isso de regra da mão direita. Olha só, as cargas em movimento nas vizinhanças de um campo magnético podem sofrer a ação de uma força magnética. Daqui a pouquinho a gente vai entender se podem. Existe uma regra que funciona muito bem com a sua mão esquerda. Você vai pegar a sua mão esquerda, vai apontar o polegar para cima, o indicador para frente e o dedo médio, o dedo do meio, para você. No sentido de deixar esse dedo aqui da velocidade perpendicular a esse dedo indicador que deve representar o campo magnético. Então, eu espero que agora vocês estejam aí de frente para o computador, pegando a mão esquerda de vocês e dobrando os seus dedos de modo a ter essa configuração que está aqui na tela. Tá certo? O seu dedo polegar, ele vai se alinhar com a força, que nem sempre você sabe a direção e sentido. O seu dedo indicador, ele tem que se alinhar com o sentido do campo magnético, que nem sempre você sabe. E o seu dedo médio tem que se alinhar com a direção e sentido da velocidade, que também nem sempre você sabe. Aqui na sua mão, você tem 3 grandezas físicas: força, campo e velocidade. Entenda que a sua mão aqui está funcionando como uma equação. Você tem 3 grandezas físicas, só que você, quando precisar usar essa regra da mão, você vai conhecer 2 dessas 3 grandezas e a sua mão vai te dizer a direção e sentido da terceira grandeza física. Como que você vai usar a sua mão? Você não vai mexer os seus dedos, você vai movimentar a sua mão como um todo, de modo que o seu dedo polegar fique perpendicular ao seu dedo indicador e o seu dedo indicador fique perpendicular ao seu dedo médio. Basicamente, você está formando aqui as 3 direções de um campo tridimensional: altura, largura e profundidade. Tudo bem? Vamos testar essa regra da mão. Olha só, primeiro exemplo, eu só deixei a mãozinha aqui no slide para lembrar vocês o que é cada dedo. Alinhe sua mão do jeito que essa mãozinha aqui está dizendo. Agora você vai girar a sua mão como um todo, de modo que o seu dedo indicador esteja na mesma direção e sentido dessas linhas de campo magnético que estão entrando na tela do computador. A velocidade, ela está horizontal para a direita. Então você vai manter a sua mão de modo que o seu dedo indicador entre na tela, como se você estivesse furando a tela com o seu dedo indicador. E o seu dedo do meio esteja na horizontal e para a direita. Note que o seu dedão vai estar vertical para cima, que é exatamente a direção e sentido da força magnética que atua sobre essa carga. E aí você pergunta para mim, poxa, mas e se a carga for negativa? Se a carga for negativa, você se lembra que ela desvia para baixo nessa situação. O que você vai fazer? Bom, você vai fazer a regra da mão esquerda normalmente. A regra da mão esquerda nessa situação te dá uma força para cima. Mas aí você vai olhar para a carga, viu que ela é negativa, e você vai falar, bom, então a força é para baixo. Ou seja, em uma carga negativa, você não troca de mão, não troca de regra, não faça nada. Mantenha a mão esquerda. Só que o resultado que a sua mão te der para a força, você simplesmente inverte. Como se você estivesse trocando o sinal da solução. É isso. Vamos ver o outro exemplo. Olha só. Aqui, aponte a sua mão. Força para cima, campo com o dedo indicador, velocidade com o dedo médio. Tente manter os seus dedos perpendiculares entre si, de modo a formar o eixo XYZ.
Posicione a sua mão de modo que o seu dedo indicador esteja de acordo com as linhas de campo magnético, que nesse caso elas estão entrando na tela do seu computador. A velocidade está vertical para cima. O que você vai fazer? Você vai girar a sua mão, mantendo o dedo indicador entrando na tela. Quando você girar a sua mão, você vai girar a sua mão até o seu dedo médio, seu dedo do meio, ficar apontado com a velocidade. Então, dedo indicador entrando na tela, dedo do meio vertical para cima. Se você fez tudo corretamente, o seu polegar está apontando na horizontal para a esquerda, que é exatamente a direção e sentido da força magnética sobre essa carga positiva quando ela passa por esse campo magnético. Caso a carga seja negativa, você repete a regra da mão. A sua regra da mão daria uma força horizontal para a esquerda. O que você vai fazer? Você vai marcar a força horizontal para a direita, afinal a carga é negativa. De novo, talvez você esteja perguntando o porquê de tudo isso. Veja, entenda isso como uma força fundamental. A natureza simplesmente se comporta assim. Nós temos uma explicação para isso. Nós conseguimos já descrever a força magnética. Mas isso a gente vai ver posteriormente no nosso curso de relatividade. Por enquanto, você vai entender a força magnética como uma força tão fundamental quanto a força gravitacional ou a força elétrica. Certo? Você sabe que massas se atraem. Cargas elétricas, elas podem se atrair ou se repelir, depende do sinal. E agora você está aprendendo que uma carga elétrica em movimento próximo a um campo magnético sofre a ação de uma força magnética. Então, trocando em miúdos, é como se a gente não tivesse uma explicação para isso. A natureza se comporta assim, e ponto. A gente conhece, inclusive, a relação matemática dessa força. Essa força magnética é dada pela seguinte expressão: módulo da carga vezes a velocidade vezes o campo magnético vezes o seno de θ. Que θ é esse? Que ângulo é esse? É o ângulo formado entre V, que é a velocidade, e B, que é o campo magnético. Então, a força magnética é QVB seno θ. Quais são as unidades de medida aqui? A carga em Coulomb, velocidade metro por segundo, campo magnético em Tesla e a força magnética, como toda força, em Newton. Veja, aqui eu fiz um desenho de quatro ou cinco linhas de campo magnético horizontais para a direita e fiz aqui uma carga descendo. Essa carga aqui. Use a regra da mão. Vamos lá. F, B, V. Alinhe o seu dedo indicador com as linhas de campo magnético, essas linhas azuis aqui. Gire a sua mão até que o seu dedo médio, o seu dedo do meio, fique para baixo, junto com a velocidade. Isso vai dar que o seu dedo indicador, o seu dedo polegar, que representa a força, está apontando para você. Ou seja, se essa carga começar a descer aqui, ela vai sofrer um desvio no sentido de sair do plano da tela do seu computador. Caso essa carga esteja descendo um pouquinho torta aqui num ângulo θ, essa força vai ser um pouquinho menor. Esse θ é esse ângulo aqui. No primeiro caso, esse ângulo vale 90 graus. No segundo caso, eu não especifiquei valor. Vamos supor que esse θ vale a 60 graus, por exemplo. E aí você vai colocar aqui, seno de 60. Nesse primeiro caso, você vai colocar aqui, seno de 90, que é 1. E aí a equação vai se reduzir somente a QVB. Nesse terceiro caso aqui embaixo,
eu tenho uma velocidade paralela à linha de campo. Ou seja, esse ângulo θ aqui vale 0 graus. Isso vai dar uma força magnética zero. Ou seja, apesar dessa carga estar em movimento num campo magnético, ela não sofre ação de força nenhuma. Por isso que eu disse, cargas em movimento nas vizinhanças de um campo magnético podem sofrer ação de uma força magnética. Depende do ângulo. Aqui, nesse primeiro caso, tem uma força magnética saindo. Aqui também. Aqui não tem força magnética nenhuma, porque essa equação zera. Tudo certo? Bom, pessoal, aqui já foi uma parte bastante importante do curso. Agora a gente vai seguir em frente. Olha só. Caso essa força magnética, quando uma partícula entra num campo magnético, vou pegar esse exemplo aqui, seja grande o suficiente, essa curvatura que vocês estão vendo, ela aumenta. Lembra? Força magnética é QVB seno θ. Suponha aqui, gente, nesse caso que eu estou mostrando, que a partícula esteja muito rápida ou esse campo magnético seja muito intenso, ou essa partícula tem uma carga muito grande. Essa força magnética vai ser enorme. Tão enorme, mas tão enorme, que essa partícula ela vai se curvar. E ela vai descrever aqui um movimento circular. Note, use a regra da mão esquerda. Coloque o seu dedo indicador no sentido de entrar na tela. Logo com que a partícula entra aqui, a velocidade dela ainda está horizontal. A força magnética vai dar vertical para cima, no mesmo sentido desse vetorzinho vermelho aqui. Ou seja, essa partícula vai subir um pouquinho. Mas quando ela sobe, a velocidade dela é entortada. Continua com a mão apontada aí. Conforme a velocidade entorta, a força magnética entorta junto. Você está girando a sua mão e a força magnética está entrando. Força magnética continua girando junto com todo mundo. Quando a partícula chegar aqui, você vai ter o campo magnético entrando, só que agora a velocidade vai estar vertical para cima. O que vai dar uma força no sentido dessa seta vermelha. Quando a partícula avançar um pouquinho mais, a força entorta junto. Ou seja, eu tenho aqui um movimento circular. Por que antes eu não tinha? Eu não tinha porque a força magnética não era grande o suficiente para você enxergar um círculo. O que vocês estavam vendo ali era um arco de círculo. Bom, está na cara que essa força magnética aqui está fazendo o papel de resultante centrípeta. Então, eu estou fazendo isso. Força magnética é igual a resultante centrípeta. Força magnética é QVB vezes o seno do ângulo. Seno do ângulo formado entre V e B. Gente, como as linhas de campo estão sempre entrando aqui no plano da tela e a velocidade está sempre paralela à tela, você vai ter que esse ângulo vale sempre 90 graus. Ou seja, a velocidade, por exemplo, no primeiro caso está horizontal para a direita, aqui nesse caso está vertical para cima, aqui nesse caso ela está um pouco na diagonal para cima e para a esquerda. Mas o ângulo formado entre as linhas de campo magnético que estão entrando na tela do computador e a velocidade vai ser sempre 90, de modo que esse seno vai dar sempre 1. Isso daqui é igual ao resultante centrípeta, mv² sobre r. Manipule essa equação, corte esse v com esse quadrado e você vai chegar na expressão r igual a mv sobre qb. O que é isso? Isso é uma expressão que me permite calcular o raio dessa circunferência descrita por uma partícula carregada em movimento próximo a um campo magnético. E agora, para finalizar essa aula, a gente vai descrever um fenômeno super interessante que tem tudo a ver com força magnética, que é o fenômeno das auroras boreais. Gente, vocês já devem ter visto
essas imagens maravilhosas do céu de países de grande latitude, regiões de grande latitude, em algumas épocas do ano. Essas cores maravilhosas aqui formadas no céu, elas são geradas pela interação de partículas carregadas que vêm do Sol e entram em contato com a nossa atmosfera. O que acontece? Imagine um átomo. Imagine esse átomo dentro do modelo de Bohr, modelo clássico de Bohr, onde eu tenho um núcleo eletricamente carregado e os elétrons em órbitas circulares em torno desse núcleo. Esses elétrons, eles estão em movimento circular. Quando as partículas carregadas provenientes do Sol entram em contato com esses átomos que compõem a nossa atmosfera, eu tenho uma transição eletrônica dos elétrons que estão orbitando esse núcleo. Então, vamos lá, repetindo, eu tenho um átomo, esse átomo compõe a nossa atmosfera, vem uma partícula carregada do Sol, essa partícula carregada faz com que o elétron absorva a energia e vá para uma camada mais externa. Mas essa camada mais externa, ela é instável, de instabilidade. Logo que ele vai para essa camada mais externa, esse elétron volta para o seu estado fundamental e ele emite essa energia em forma de luz. Vocês já devem ter visto algo assim nas aulas de química. Portanto, essa luz da aurora boreal, ela é decorrente da interação entre partículas carregadas que vêm do Sol com os átomos que compõem a nossa atmosfera. Agora, o que isso tem a ver com força magnética? A gente precisa olhar para o magnetismo da Terra para descrever o porquê que as auroras boreais só ocorrem nos polos. Nós não observamos auroras boreais aqui no Brasil, aqui próximo ao equador da Terra. A gente tem que ir para lugares de grande latitude, ou muito ao norte, onde a gente vai observar as auroras boreais, ou muito ao sul, onde a gente observa as auroras austrais. Olha só, por que esse fenômeno não ocorre próximo ao Equador? Olhem essa ilustração aqui. Eu tenho o planeta Terra e as linhas de campo magnético. Elas saem do polo norte magnético, que está lá no sul geográfico, nascem no norte magnético e vão em direção ao sul magnético. O sul magnético está lá no polo norte geográfico. O que acontece? O Sol, em alguns períodos, isso acontece de 11 em 11 anos, ele entra num período de grande atividade e você tem explosões na superfície do Sol. Essas explosões, elas liberam partículas eletricamente carregadas, núcleos de átomos de hidrogênio, elétrons. E essas cargas, elas vão navegando no espaço até encontrar o planeta Terra. Então, imagine aqui, eu desenho uma partícula eletricamente carregada. Suponha que essa partícula vem na horizontal para a direita. Faça aí a regra da mão. A linha de campo magnético terrestre, ela está aqui vertical para cima. Olhem aqui o cursor do mouse. A velocidade está horizontal para a direita. Isso vai dar uma força magnética voltada para você. Uma força magnética saindo da tela do seu computador. Ou seja, essa partícula eletricamente carregada, ela vai sofrer a ação de uma força magnética que desvia essa partícula da sua rota original. Ela está tentando ir em direção ao planeta Terra,
entretanto a força magnética puxa ela para fora. Ou seja, essa linha de campo magnético aqui, ela atua como uma espécie de escudo e não permite com que essa partícula chegue ao equador terrestre. Entretanto, se essa partícula entra pelo polo norte ou pelo polo sul, eu tenho que a velocidade dessa partícula ela é praticamente perpendicular às linhas de campo magnético terrestre. Ou seja, se ela é praticamente perpendicular, a força magnética vale zero. E essa partícula não é mais desviada pelo campo magnético terrestre. Portanto, ela consegue entrar na atmosfera e causar o fenômeno que eu expliquei anteriormente, que é a excitação dos elétrons que estão nos átomos que compõem a nossa atmosfera. Uma explicação errônea é dizer que o campo magnético da Terra atrai as partículas para o polo. Isso não é exatamente verdade. O que a gente tem que dizer é que o campo magnético desvia essas partículas do equador. Só que quando essas partículas entram na direção dos polos, a força magnética não as desvia mais. Portanto, elas são livres para entrar na atmosfera. E isso acontece em altíssimas velocidades. Essas partículas que saem do Sol, elas viajam em direção à Terra a centenas de quilômetros por segundo. Essa altíssima velocidade faz com que essas partículas causem essa excitação eletrônica que gera a emissão de luz que a gente vê nas auroras. Beleza, pessoal? A aula foi bastante densa e agora a gente vai, num próximo vídeo, a gente vai sedimentar todo esse conteúdo resolvendo alguns exercícios. Tudo certo? Então, até a próxima.